Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui novamente com a Lizzy. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. A gente já fez um vídeo com ela. Ela falou um pouquinho da história dela, sobre a profissão dela, né? Ela falou tudo sobre a profissão dela, mas agora a gente quer ouvir um pouquinho ela na posição de mãe. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quero saber tudo sobre o filho dela, sobre a escola do filho dela. Então o vídeo de hoje vai ser sobre escola para crianças, principalmente pro filho da Lizzy. E até mesmo pra gente falar de algumas coisas que o Jorge é tão espontâneo, né? Contou de uma forma, mas que ele não conhece essa realidade que está por trás, essa burocracia toda da escola. Então tá, Lizzy, primeiro de tudo, assim, a gente sabe que vocês faz um ano que vocês estão aqui na Itália e tal, e que você teve que largar tudo no Brasil, sua profissão, tudo, mas também você teve que deixar o Jorge largar a escola dele e vir aqui pra Itália, né? Encarar um idioma diferente. Então, assim, o que foi preciso inicialmente para você tirar ele lá da escola do Brasil e inserir ele numa escola aqui na Itália? O que foi documentação? O que foi necessário? Então, Nath, a primeira preocupação de mãe, que eu acredito que todas as mães que estão assistindo têm essa preocupação, é a adaptação da criança. Então, por outras questões, eu acabei no Brasil buscando a ajuda de uma psicóloga para nos auxiliar nesse trâmite, né, de cultura para o Jorge. Então, como ele encararia essa nova realidade dele, essa mudança de idioma, mudança de amigos, mudança de professor, de escola, né, da estrutura que ele já estava inserido há um ano e estava acostumado. Então, a primeira ajuda que a gente buscou e que ajudou muito, foi excelente, foi de um profissional, um psicólogo, né? Que aí a gente não tem a posição de mãe, ele vai nos dar uma... Como é que eu vou me ajudar? Tipo, te dar uma posição do que fazer, como proceder. E foi muito bom essa ajuda desse profissional, né? Então, foi o primeiro momento. Depois eu comecei a assistir muitos vídeos no YouTube, né, sobre a adaptação de uma criança na escola, né, quando transferida de um país para o outro. Então, a questão primeira é a adaptação, a preocupação. Então, a adaptação com ele foi fantástica. O Jorge se adaptou muito bem em relação à sociabilidade com as crianças, né? Num primeiro momento ele ficou em uma escola que a gente chegou na cidade de Mantova e ficamos por 45 dias nessa cidade. Então, ele foi matriculado nessa escola, ficou um mês. Quando a gente conseguiu um local fixo para a nossa família, ele foi transferido. Então, a adaptação dele nessa nova outra escola foi excelente. Uma outra mudança, né, para ele. Assim, tipo, ele estava frequentando uma escola italiana, mas daí ele teve que trocar, então tudo isso foi bom, a ajuda do psicólogo, para vocês também saberem o que fazer. O que fazer. E uma coisa interessante que na primeira escola, a turma dele tinha muito estrangeiros, né? Entre ele e outros, né? De muitas nacionalidades, principalmente que aqui tem um grande número de imigração de romenos, de indianos, me ajuda... Africanos, né? Então eu percebi assim que não tinha, claro que como mãe a gente quer que o filho já tenha de imediato uma atenção. Então eu percebi assim, ficou 45 dias e não tinha uma atenção para ele, mas eu também entendia que era uma demanda grande de estrangeiros numa sala de aula. E aí quando a gente fez a transferência para outra escola, na primeira semana eu percebi essa atenção e isso me deu muita segurança como mãe, né? E de imediato até eu peguei aqui para vocês, né? Foi feito um plano, né, didático personalizado para o Jorge. Então aqui mostrar nessa escola nova, nessa cidade menor, numa cidade menor e que tinha de estrangeiro tinha ele mais um menino que é indiano. Eram 2 meninos estrangeiros, ele e outro. E a maioria eram crianças italianas, né, que têm domínio do idioma, mas foi preciso fazer um plano, né, pedagógico para ele e para esse menino. Então, os dois tinham aulas a mais extra durante a semana para... Me ajuda para aprender a aprendizagem o italiano. Do italiano. Então, houve uma preocupação, assim,
muito bacana, né, da escola. Língua falada da família, português, né? Língua falada na escola de origem, do país de origem, Sim. português. Então, isso aqui era um plano para que ele pudesse Atingir melhorar os níveis, né? os níveis, que Foi é feito. importante. Sim. Foi feito um teste o que ele tinha de nível e depois a evolução dele. Ah, entendi. Porque a partir do momento que ele entendesse a língua, ele poderia seguir com as outras matérias também, Com né? as outras matérias. Melhorar, porque ele já fazia as outras matérias, mas a dificuldade do idioma Impede, afetaria. né, a aprendizagem. Ah, entendi. O Jorge usou esse plano, era por um período de 6 meses e dentro de 2 meses elas me chamaram e disseram que ele já tinha conseguido atingir o nível necessário para acompanhar a turma e aí não precisaria mais fazer as aulas extras. Então isso assim, para quem está assistindo como mãe, né, claro que você vai dizer, é difícil. É claro que para eles é difícil, assim como para nós adultas chegar aqui e falar um outro idioma é difícil. Mas a criança ela tem uma facilidade tão grande da aprendizagem e hoje o Jorge, quando ele fala, ele já não traduz, porque nós vamos falar uma frase e a gente fica traduzindo. E para ele já é automático em 1 ano. Em poucos meses, 4 ou 5 meses, a gente já percebia que no nosso dia a dia, falando português, ele já inseria palavras em italiano. Às vezes ele vinha, mãe, o que é isso? Porque a professora fala muito isso. Então a gente já foi mantendo o português, mas sempre ajudando ele nesse processo da língua, da tradução, né? O que a professora está falando? Hoje, com 1 ano de escola, ele fala melhor. Meu Deus, ele corrige. Hoje eu cheguei, ele me corrigiu, né? A gente estava aqui e daqui a pouco eu falei uma palavra, não, mãe, assim. Então isso já faz parte do cotidiano, já estou acostumada. Mas você tinha medo no começo, quando você estava com a ideia, vou pra Itália, meu filho vai sair de um país onde se fala a língua portuguesa e ele vai chegar e vai ter que se adaptar numa língua italiana. O que você sentia, assim? Qual que era o teu medo? Todos, Nath. A gente como mãe sente todos, né? A primeira questão, meu filho vai conseguir se socializar? Essa era a minha primeira preocupação, porque eu acho que a aprendizagem na idade dele é muito mais tranquilo. Eu sabia que ele ia aprender, poderia ter algumas dificuldades, como teve dificuldades, né? Às vezes, mãe, eu não quero mais ir para a escola, né? E por que tu não quer ir para a escola? E trabalhando com ele. E isso aqui, eles têm uma preocupação muito grande com a criança estrangeira, pelo menos na escola onde meu filho está inserido hoje, que é uma comunidade pequena, né? Onde a maioria das crianças são italianos, entendeu? Uma comunidade que tem poucos imigrantes. Então, querendo também isso na escolha, eu acho que a gente não pensou isso, mas na escolha do local para onde eu vou levar meu filho também é importante. Pela questão, como eu falei, a gente estava na cidade de Mantova, então a demanda de imigrantes era muito maior do que a comune onde a gente mora. Então, para a aprendizagem dele do idioma é melhor. A gente não pensa isso, mas como que ele vai aprender? Então, eu fui para a sala de aula, né, com outras nações e aí tu fica meio perdido, a pessoa fala e fala um outro tom. E meio que todo mundo tá ali para aprender, então não é que todo mundo fala o idioma corretamente, então tá todo mundo aqui numa escola onde ele tem muito mais contato com italianos que falam a língua italiana, é muito mais fácil ele aprender do que em locais onde tem muito mais estrangeiro aprendendo junto com ele. Vai aprender a pronúncia diferente, né? Essa preocupação também. Mas como mãe, eu acho que o maior medo que a gente tem é a questão mesmo da socialização, né? Mas eles fazem amizade muito rápido. Porque criança, né? Tipo, se envolve mais. Quando teve a primeira avaliação dele, por exemplo, ia ser a passagem ali de avaliar esse documento, a minha preocupação é como o Jorge se comporta diante dos amigos. Assim, existe até uma briga entre quem vai sentar com o Jorge, porque eles sentam em dupla. Então, assim, eles têm uma acolhida, né? Eles acolhem bem criança, porque como são amiguinhos, né, na escola. Como às vezes também não, né? A gente sabe de situações, não vamos negar, assim, já teve situações aqui na escola de realmente eles, não quero sentar com tal coleguinha que é de outra nacionalidade, já teve. Mas os
próprios pais se reúnem e tentam trabalhar junto a essa situação. Já teve reunião pra gente, ó, existe esse problema na classe, e uma coisa que eu gosto muito daqui é que o problema é esse, a criança é essa, então a gente vai ter que resolver esse problema. Uau. E vocês pais, Vocês são responsáveis pela educação do filho de vocês, então vocês têm que ajudar o filho de vocês a inserir aquele colega que está sendo excluído. Então, Liz, além da preparação, né, psicológica de vocês e tal, qual foi a preparação de documentos, né? O que você precisou trazer de documentos para inserir o Jorge aqui numa escola? Então, Nath, da mesma forma que eu pesquisei sobre a adaptação, né, do Jorge em geral, eu busquei muito essa questão da parte burocrática, tá? Assistindo vídeos, e uma dica que eu dou assim, para os pais é entrar em contato. Eu vou para determinada região, provavelmente vai ser aquela escola, mesmo que não seja aquela escola, existe sempre, tu nunca faz a parte burocrática na escola, tu vai fazer no instituto, que compreende aquela região, aquela comum. Tipo, a nossa comune compreende a Borgo Forte, então a gente vai numa comune vizinha aqui e lá está no instituto, que seria a Secretaria de Educação no Brasil. Ah, então não faz direto na escola, faz nessas secretarias. Nessas secretarias. Isso, a realidade aqui de Mantova. Né? Tu vai no instituto que compreende a minha região. Então eu vou levar toda a documentação lá. Então uma dica é que de repente, vou para determinada região. Procure o instituto, a Secretaria de Educação responsável e pergunte o que eu preciso realmente. Porque eu assisti tantas coisas e pesquisei tantas coisas que eu trouxe quase meia mala de coisas relacionadas à escola, pensando que eu usaria aqui. Eu trouxe livro, eu trouxe trabalhinhos, eu trouxe provas que ele fez durante o ano. Sendo que não usou. Eu até levei um dia um monte de livro e eles me pediram o quê? Carteira de vacinação. Aí a dúvida como mãe, eu preciso traduzir a carteira de vacinação? Não foi preciso a tradução, porque a página que interessa é onde está a vacina, e isso é universal. Então lá onde estão os dados da criança, né, foi o que eles tiraram de cópia da carteira dele, os dados onde está a criança e a tabela da vacinação dele. Foi isso que foi necessário. Mas isso eu também encontrava na internet que tinha que ser traduzido. Que sim, tinha que ser traduzido. E eu tinha uma preocupação grande. Não vou levar traduzido, e aí o custo da tradução no Brasil. E acabei trazendo sem traduzir. Eu decidi, por mim, vou levar sem traduzir. E funcionou. Outra questão que eles vão pedir é o histórico escolar da criança. Então eu trouxe tanto o escolar com as notas, quanto o descritivo. Eles tiraram cópia somente desse histórico escolar, né, que seria o boletim dele, né, do ano, o histórico escolar. Tá, e o que é esse histórico escolar descritivo? Descritivo são, cada disciplina descreve a aptidão do Jorge, né, que ele atingiu. Ele consegue essa não foi usada somente... Aqui tem numerozinhos. Aqui tem os números, E o passaporte, que no caso o pai do Jorge é cidadão, mas ele não tinha carteira de identidade, porque a gente tinha que fazer residência e tudo mais. Então, enquanto a gente estava nesse processo de procurar um apartamento, o documento usado foi o passaporte. Aí eles pediram, italiano, sim, mas eles pediram residência do Jorge. Então, eu dei a residência, o local de residência, a casa do meu tio. Expliquei que eu estava na casa do meu tio, que nós estávamos buscando um afito, né, um aluguel. E eles aceitaram a casa do meu tio como residência. Eu levei a cópia de identidade do meu tio, eu levei o endereço, né, o comprovante de endereço. A gente leva tudo a mais, mas simplesmente copiaram o endereço e bastou, né, foi o suficiente. E a questão da residência, vão pedir os documentos dos pais. No caso, a nossa identidade, o nosso RG aqui, né, não vai valer de nada. Tem que usar o passaporte brasileiro. E aí, o passaporte dos pais. Foi isso que a gente precisou. Você acha que seria diferente se o Jorge não fosse italiano, não tivesse o passaporte italiano? Eles iam pedir um passaporte italiano, mas a residência, porque tu ter o passaporte italiano não quer dizer que tu tenha uma residência na Itália. Entendi. Então, eles vão pedir a residência.
Ah, mas precisa ter a residência comprovada no nome dos pais? A nossa experiência foi, não, eu tinha a residência do meu tio. Porque é até engraçado, o Jorge veio com um trabalhinho da escola, aquela questão do direito da criança, né? A escola. Então eles não vão negar, mesmo que tu esteja em processo, em período ali de os 90 dias de turista, eles não vão negar a escola do teu filho, dizendo, ó, eu estou aqui, eu sou cidadão italiano, vou fixar minha residência na Itália. Foi isso que nós explicamos e eles inseriram o Jorge. Entendi. E quando foi feita a transferência do Jorge de uma escola para outra, nesses 45 dias, eu tive que me dirigir novamente ao instituto. A escola daí onde ele estava, eu só avisei que o Jorge iria para tal escola e eles fizeram todo esse processo. Aí tu não precisa ficar, vou ter que ir lá tirar de uma escola, levar transferência, isso, aquilo. Entendi. Eu só vim na escola e disse, o Jorge, né, da escola aqui de Banholo, que é onde a gente mora, Jorge vai começar a partir do dia 7 de janeiro a estudar nessa escola. Entendi. Aí a documentação, quem procede é a secretaria. Entendi. E tem uma coisa interessante que pra quem não sabe, o ano letivo na Itália é muito diferente do Brasil, né? No Brasil a gente começa ali em fevereiro as aulas. Sim. Para no inverno ali por umas 2 semanas ou um pouquinho mais, em julho. Sim. E no final do ano a gente encerra o ano letivo no Brasil, né? Isso. Aqui na Itália é diferente. As coisas começam em setembro. Em setembro, as aulas começam ali na segunda semana de setembro, normalmente, dia 10, 7 de setembro, segunda semana de setembro. Começa o ano letivo letivo da criança. Aí, dezembro agora, na semana de Natal, dia 23, por aí, até o dia 7 de janeiro as crianças estão de férias. Que seria o nosso inverno no Brasil. Sim. No meio do ano, que aqui acontece no final do ano. Sim. E depois ele volta. E depois ele retorna de janeiro a final de junho. Aí final de junho. Depois ele fica junho, né, julho, final de julho, metade ali, na verdade, não recordo agora a data exata. Mas junho, julho, agosto. São 3 meses, quase, meses de férias. E aí, para quem trabalha, para onde que a criança vai, né, nesses 3 meses, porque é um período longo, diferente do que é no Brasil, né, porque questão do verão aqui, aproveitar ao máximo a criança na rua, né? Então, o que eu vou fazer como mãe? Existe um programa, alguns lugares chamam de GREST e o nosso comum chama de CRED, né, que aí tem a sigla tem uma simbologia, que é a questão de credibilidade, respeito, educação, que é um período assim seria uma colônia de férias. Colônia de férias que tem no Brasil, né? Sim. Que a criança não está estudando necessariamente na escola, mas está em um lugar onde tem pessoas que cuidam naquele período, né, da criança. Aqui existe uma cooperativa, né, que cuida desse serviço, uma cooperativa educacional. Então ela vai fazer o serviço da escola. Ele vai ter horário, porque as crianças nesse período de 3 meses, é importante falar, a gente compra um livro de férias. Diferente do Brasil, né? Eles estudam e tem que entregar no ano próximo. E na primeira semana tem que entregar o livro. Até foi muito engraçado, porque tinha 3 livros, né? Que aí, um de método, que era para preencher o que eles não fizeram, alguma coisa nesse sentido. 2 que a gente compra. Aí o Jorge disse para a professora assim, olha, a minha mãe disse que eu não precisava ler. Eu disse, da onde que tu tirou que eu não precisava ler? Então eu fui chamada porque o Jorge disse que eu não precisava ler, mas porque ele não gosta de ler, ele só gosta de matemática. Então ele saiu com essa, porque ela cobrou a leitura dele e ele não leu bem. Eu disse, mas a minha mãe disse que eu precisava ler. Então, porque aqui eles têm muita tarefa, lê de 5 volta, que é 5 vezes e tal. E ele não queria ler. Então, essa questão, aí esses 3 meses, ele fica, na verdade a gente vai pagar. Aí a gente paga, não é um serviço do município, não. Aí é um serviço de uma cooperativa que oferece dentro do município. Então tu vai pagar por semana 25 euros. Aí 100 euros no mês. 100 euros no mês. Aí ele vai ficar no período... Tu vai escolher a hora. Tipo, era das 8h30
a 1h30, que era o horário do ano passado. Então aí ele vai fazer o cômputo, que é fazer as tarefas desse livro, né, essas lições. Uma vez por semana, que é o que ele falou, né, que eles foram no parque aquático, então uma vez por semana, que era na quinta-feira, ele fazia uma viagem. Então ele só lembra do parque aquático, mas ele foi para Trento, né, um lago de Trento, foi para Como. Então, como é verão, eles aproveitam esses espaços, né, de banho, e eles visitaram também o museu. Então tem um programa dentro desse CRED, né, que eles fazem. E esse valor, tipo, a comida tá inclusa nesse valor? A comida tá inclusa, né? Nesse tá inclusa. Entendi. E como que funcionou a questão de, tipo, porque se o ano letivo é diferente, o que aconteceu com o Jorge? Vocês saíram no final do ano passado, então ele tinha terminado o ano letivo, era o quê? Primeira série? Era a primeira série, faltava um mês pra ele terminar a primeira série. Então, basicamente ele tinha completado. O que aconteceu quando ele chegou aqui na Itália, que o ano letivo começa no meio do ano e não... Ele repetiu o primeiro ano. Entendi. Né? Ele iniciou no primeiro ano, até mesmo porque ele não tinha conhecimento do idioma. Né? Então a gente já veio com essa consciência também de que ele ficaria atrasado 6 meses, né? Diante da idade dele. Ele já entrou na escola no primeiro ano, então ele fez 1 ano e meio do primeiro ano. Sim. E aí quando no final do ano a gente vai para avaliação, minha preocupação era com a professora de que ele acompanharia a turma do segundo ano. E aí a resposta foi positiva, né? Não, ele tem condições de acompanhar. Eu disse, eu não quero que simplesmente ele vá adiante, porque pela questão da idade e tudo mais. E ela disseram, não, ele tem condições de acompanhar a turma. Então tá tranquilo, ele atingiu o nível que precisa, né? Que é B, B2. No livrinho dele estava C1, não era? C1. Não, esse daqui C1 é quando... que ele atingiu no primeiro teste, tá certo? Porque né? Que ele inicia com seria o nível aluno, máximo, né? Que seria isso aqui seria a compreensão da escrita, né? Para ele, quando ele terminou esse programa aqui, faltou ele chegar, ele chegou no C1. Entendi. Né? Mas significava que ele ia conseguir acompanhar a segunda série. A segunda série. Entendi. E agora, Liz, e a parte financeira, assim, financeiramente? A escola a gente sabe que é gratuita aqui na Itália, assim, mas a gente sabe que, eu conversando com você, eu sei, mas acho que muitas não sabem a questão da comida, né, a tal da mensa. Sim. Como que funciona, quanto custa aqui para a região onde vocês estão, de Manta, como funciona? Então, Nath, a questão assim, ó, o Jorge falou para você na outra entrevista que ele estuda menos aqui do que no Brasil. Na verdade, ele estuda mais. É porque o tempo que ele ficava no Brasil era o período integral, né? Que ele ficava todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde na escola, porque eu trabalhava os 2 períodos. Aqui, como eu não trabalho todos os dias, todos os períodos, o Jorge, ele fica menos tempo na escola. Porém, o tempo de estudo dele é maior do que no Brasil. Ele estuda 5 aulas por dia e no Brasil são 4. Entendi. Né? Porque a gente vai ali, a gente fica não chega a dar 4 horas no Brasil, se eu não São em média 4 aulas, mas ele estuda 1 hora a mais por dia. Fora a quinta-feira, ele estuda 8 aulas que ele falou. Então, ele estuda 3 aulas a mais. Então, a carga horária dele é maior, só que o tempo que ele fica na escola, ele fica no período integral. E a questão da alimentação. Aí tem um dia da semana que ele fica das 8h10 às 4h10. Aí esse dia eu pago a alimentação dele. Isso é normal. Aí tem uma outra situação, se eu preciso, essa é a carga horária dele na escola, que é... uma criança normal, ela vai estudar aqui na tua região, vai estudar de segunda a sexta, tal horário, e na quinta um período maior. Sim. Ok. E aí, como eu preciso, eu trabalho 2 dias até as 7 horas da noite, eu preciso que o Jorge fique em algum lugar. Ele disse, minha mãe não tem nenhuma amiga italiana, eu preciso ficar na escola, que é o Dopo Escola. Então, o Jorge fica 2 dias no Dopo Escola
e mais a quinta-feira, que faz parte do currículo. Então eu pago 3 dias de alimentação deles, refeições, que é a mensa. E qual a média desse valor da mensa? São 16 euros aí por semana que eu pago. Mensal dá 64 euros mais ou menos, por 3 refeições na semana. Mas não significa que tipo, você paga só esses dias que ele fica mais, mas não significa que ele não come nos outros dias, certo? Sim. Ele come, só que o que é a mais você paga em forma dessa mensa. Que aí é com a prefeitura que faz esse serviço e tu recebe o boleto em casa para fazer o pagamento, né? Comparando ao Brasil, quando ele ficava todos os dias, era em torno aí de 8 a 9 reais por dia. Então, assim, há uma diferença. Mas tu paga na Itália. Sim, eu pago, só que eu pago um valor muito menor. Muito mais justo, né? Muito mais justo. E aí o Dopo Escola, que seria um serviço de período integral no Brasil, a gente também paga, né, que é 340 euros por um período de 4 meses. Aí são os 2 dias a mais que ele fica na semana. Ok. E se, por exemplo, você precisasse que ele ficasse todos os dias até mais tarde, você consegue isso? Pagando mais? Pagando mais. Entendi. Mas você tem essa opção. Tenho essa opção, porque também não é a escola que oferece. A escola oferece um espaço para uma cooperativa fazer esse serviço educacional. Aí é onde ele faz o cômpito, né? Só que assim, dá 1 hora que eles pegam as crianças. Então, esse serviço vai na sala, na porta da sala, pega as crianças que participam do Dopo Escola, eles vão para a mensa, que é o refeitório, e fazem alimentação, depois se dirigem a um outro espaço da escola, que aí das 2 horas até as 4 os pais não podem buscar as crianças, porque é horário de estudo, de fazer então o cômpito. Eles estudam também, que aí as tarefas, trabalhinhos, o que precisa ser feito, faz nesse período. Daí depois das 4 horas, mesmo que o Jorge fique até as 7, mas meu marido pode pegar ele às 5, não tem problema. Só que até as 4 a gente não pode. É um serviço interessante para nós pais que estamos aprendendo o idioma, porque ali é um reforço. Eu não preciso pagar um professor particular que custa em torno aqui de 15 euros para o meu filho. Então, pagando o Dopo Escola também me auxilia nesse processo de aprendizagem dele. E deve ser importante pro Jorge, né? Porque ele tem contato com a língua, com os amiguinhos, com a cultura, então... É um espaço, assim, quando eles te oferecem esse serviço, eles chamam abrem um espaço para te conhecer, mas aí tem os momentos de brincadeiras, de jogo, e a questão, assim, do incentivo com alimentação saudável é muito bacana. Dentro do Dopo Escola também, Eles trabalham bacana, assim, muito bom. Então é isso, galerinha. Tudo que eu podia e pensava que poderia ser, né, útil pra vocês, eu perguntei pra Lizzy. Então, assim, se ficou ainda assim uma dúvida, porque a maior preocupação da Lizzy era como que o filho dela ia se adaptar na escola, então ela procurou muitos vídeos sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente faz a ponte aqui, pergunta pra Lizzy e, de qualquer forma, a gente tenta ajudar vocês. Muito obrigada, Lizzy. Valeu por tudo, não só por essa, mas pela outra entrevista também. E qual é o seu recado pra galerinha? Se inscrevam no canal, muito bacana. Show de bola, viu? A gente é muito bacana, a opinião da Lizzy. Beleza, galera? Grande beijo, grande abraço. E se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Tchau, tchau. Ai, que lindinha. Ai, que rica eu, né? Tchau, tchau. Eu sempre fico, pra começar e pra terminar, eu sempre fico tipo, ai, como é que eu faço isso?